Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao segmento de exóticos. Na semana passada, falamos sobre a alimentação desse segmento. E hoje, vamos dar continuidade e começar a falar sobre reprodução. Mas se você nunca criou antes e é novo por aqui, não deixe de assistir todos os nossos vídeos da série para iniciantes. Lá você encontra informações valiosas para começar a sua criação do melhor jeito. Geralmente, é a partir dos 10 meses de idade que os pássaros exóticos atingem a sua maturidade sexual e podem começar a reproduzir. Temos pássaros que iniciam a vida reprodutiva antes dos 10 meses e são muito precoces, como os manon, os mandarim e até os diamantes de gold. Outros fatores também influenciam muito na questão da reprodução, como horas de luz, disponibilidade de alimentos e temperatura. Mas no geral, os exóticos estão aptos a reproduzir antes de completar um ano de idade. Mas qual é o período mais indicado para juntar os casais com fins reprodutivos? O nosso país tem dimensões continentais e grandes variações de temperatura. Então, temos algumas diferenças sobre o período de reprodução. Alguns criadores reproduzem os seus pássaros de março a setembro, outros de julho a dezembro. A unificação das etapas do Campeonato Brasileiro também gerou uma modificação no período de reprodução, porque antes era realizado para os pássaros exóticos no final de abril, início de maio. Sabendo disso, quando você for iniciar o período reprodutivo dos seus pássaros exóticos, é bom juntar os casais em torno de 30 dias antes de ser colocado o ninho na gaiola e separá-los ao término do período reprodutivo. Alguns criadores optam por deixá-los juntos sempre. É uma questão de manejo individual e não existe certo nem errado. Mas como escolher os casais para reprodução? Os casais devem ser formados visando o pássaro ideal para o padrão do concurso. Buscar que tanto o macho quanto a fêmea corrijam defeitos um do outro e reproduzam um filhote morfologicamente melhor do que eles. Lembrando também que os casais sempre devem ser da mesma espécie. Espécies diferentes geralmente não vão acasalar e, caso acasalem, irão gerar filhotes híbridos e geralmente inférteis, salvo algumas raras exceções. E é sempre bom lembrar que na época de reprodução das aves, o nível de proteína da alimentação deve ser mais elevado. No nosso vídeo da semana passada, falamos um pouco melhor sobre isso, e é só clicar aqui para assisti-lo. Uma vez que você juntou os casais ideais para a reprodução, o próximo passo é saber como fazer o ninho. A maioria das espécies de pássaros exóticos prefere o ninho em formato de caixa de madeira, com dimensões de 14 centímetros de altura, 14 de largura e 14 de profundidade. Você pode forrar o interior da caixa com grama japonesa, raízes de capim, corda de sisal desfeita ou material pronto que pode ser encontrado em lojas especializadas. Facilite a circulação de ar, deixando 3 furos na lateral da caixa. E para as espécies que não se adaptam em caixas, você pode optar por usar ninhos de plástico, ou então cordas camufladas com folhagens plásticas. Um bom exemplo são os tarins, que devem receber os ninhos de corda, pois são menores, e algumas vezes também os manons, e eventualmente algum casal de mandarim. Os cardueles e as pombas têm preferência pelos ninhos abertos, ao invés dos ninhos em caixa. O material de confecção deve ser trocado sempre após o término da criação da ninhada. Os filhotes defecam dentro do ninho e, por esse motivo, quando eles começam a sair, o ninho deve ser retirado e o material utilizado na confecção descartado. Devemos também higienizar o material que iremos utilizar novamente. Para a higienização do ninho, primeiro devemos eliminar as fezes e o material utilizado para a confecção do ninho em si. Com o auxílio de uma espátula, devemos raspar os excessos após colocar de molho na água com hipoclorito de sódio ou então outro desinfetante. Com o auxílio de uma escova ou uma esponja, devemos lavar muito bem, enxaguar e deixar secar ao sol. Os ninhos de plástico são mais fáceis de higienizar. Os ninhos de madeira são mais trabalhosos e precisam secar bem para não mofarem. Esse procedimento de limpeza deve ser feito sempre após o término de cada ninhada criada pelo casal e antes de guardar os ninhos ao final da temporada de reprodução. É importante ressaltar
que o ninho fica acoplado na gaiola apenas no período de reprodução. Depois desse período, ele deve ser retirado para que os pássaros realizem a muda de penas de forma tranquila, sem o estímulo do ninho, para começar uma nova temporada de reprodução antes do tempo. Na semana que vem, falaremos um pouco mais sobre o mundo dos exóticos. Ative as notificações, dê um like aqui nesse vídeo, compartilhe quantas vezes quiserem e vem com a gente nesse voo.